Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos, citar e agradecer a presença do vereador Mercadão, a presença do Cristiano Rezende Penha, Planejamento e Orçamento, Vladir Sturaro, na condição de vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores presidente Edmilson Marcelo Afonso, secretário Valdecir de Jesus Oliveira, vereador João Pereira da Silva. Cabe-me conduzir os trabalhos dessa audiência pública, que tem por objetivo a apresentação e discussão do projeto de lei número 60/2014, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos, passando a palavra para o senhor Cristiano Rezende. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos. Bom dia a todos. Então, gente, eu estou aqui, para apresentar para vocês como que ficou, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, Essa audiência é uma audiência pública de aprovação, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá ok? Então, gente, antes de falar, propriamente assim, da própria LDO, dos valores, daquilo que ficou na LDO, vamos só lembrar que a LDO faz parte desse sistema orçamentário brasileiro. Então, tudo que o governo deseja fazer, implementar, tem que constar nas seguintes leis. Primeiro, no PPA, que é o Plano Plurianual, que planeja 4 anos de governo. O PPA ele pega 4 anos de governo, o PPA atual, pega de 2014 até 2017, tá? E o plano plurianual foi entregue o ano passado, na Câmara, já tem a lei e já está valendo já por esses 4 anos. Depois a gente tem a LDO, que vai estabelecer as principais metas para o orçamento, ela foi entregue aqui na Câmara até o dia 30 de abril, e ela trata do orçamento de 2015. E depois a gente tem a lei orçamentária, que vai ser o orçamento mesmo para o ano que vem, onde a gente vai ter toda a receita e despesa detalhada, e que vai entrar em execução a partir de 2015. Então, a LDO, ela fica aí, no meio, dessas peças de planejamento, e ela vai mostrar as diretrizes que o governo tem para o próximo ano, tá certo? Então, assim, na base dessa pirâmide aqui, eu tenho as diretrizes estratégicas do governo. Então, tudo aquilo que o governo planejou fazer pelos próximos anos, aquilo que foi prometido lá na campanha, aquilo que o governo elegeu como suas prioridades para os próximos anos, compõe aí as diretrizes do governo. No PPA, a gente vai planejar isso, para os 4 anos, do PPA, 2014 até 2017, tá? Então, a gente tem que prever essas despesas, esses investimentos, obras, para os 4 anos. Depois, na LDO, a gente vai orientar isso, a gente vai priorizar, a gente vai ver o que vai ser feito no ano, a que se refere à LDO. E na LOA, que é o orçamento propriamente dito, a gente vai executar aquilo que foi planejado, ok? Vai executar essas políticas públicas que foram definidas aí, lá no começo do governo. Então, lembrando aqui, a integração, desses 3 instrumentos. Eu tenho um PPA 2014 e 2017, e aí para cada ano do PPA eu vou ter uma LDO e uma LOA, então uma lei de diretrizes e uma lei orçamentária, até o ano de 2017, que já é o primeiro ano do próximo governo. Então, o PPA é pensado dessa maneira para que tenha uma continuidade nas ações de um governo para o outro.
né? Para que não chegue lá no último ano e pare tudo, né? E entre um novo governo e comece tudo do zero, ok? Então o PPA é feito dessa maneira para ter essa continuidade aí das ações, para não ter paralisação de ações de programas sociais, de investimentos, ok? Só lembrando, gente, né, a estrutura do PPA, da LDO, né, e da LOA, comparando, né, as dotações orçamentárias, né, que depois, assim, cada pessoa pode consultar a lei propriamente dita, né, tanto da lei de diretriz quanto do orçamento, do PPA, né, e ver lá dentro dos anexos da lei o que está previsto, né, para o governo fazer, gastar, investir nesses 4 anos, ou no ano da LDO, ou no ano da lei orçamentária anual. Né? Isso, né, se você pegar um anexo lá dentro, você vai ter um anexo onde você tem as dotações orçamentárias, que é onde está detalhado o gasto da prefeitura, ok? Então, só explicando aqui, né, a estrutura dessa dotação orçamentária. No PPA e na LDO, se o pessoal der uma olhada no anexo 6 da LDO, ou no anexo 3 do PPA, né, você vai ter essa estrutura aqui. Você tem a classificação institucional, né, que é onde onde a gente mostra onde essa despesa está sendo realizada. No caso, o órgão é a prefeitura, né? Esse aqui é um exemplo, né? O órgão prefeitura, aqui Secretaria de Esporte, né? A unidade executora, Departamento de Esporte, a função, ela vai dizer, né, que tipo de gasto é esse, né? Então, a função desporto e lazer, a subfunção desporto comunitário. Essa classificação vale para o Brasil inteiro, né? Se você pegar um orçamento de qualquer cidade no Brasil, qualquer estado, vai usar esse tipo de classificação. Depois você tem a programática, que é o programa que faz parte, né, o programa do PPA, nesse caso Cidade Saudável, e depois você tem a ação, construção de unidades escolares. Então o PPA e a LDO, eles vêm até esse nível aqui, ok? E aqui uma outra ação, um exemplo de ação, né? Aqui é uma ação de investimento, né? Uma construção de unidades escolares, na verdade, construção de unidades de esporte, né? Ficou errado aqui. E aqui a gente tem uma ação de custeio da Secretaria de Educação. Então, na Prefeitura, a unidade orçamentária Educação e a unidade executora, né? Convênios da Educação. A função Educação, a subfunção Ensino Fundamental, o programa, né, da educação aqui, e alimentação escolar, né, uma ação de custeio, né, para merenda escolar lá na Secretaria de Educação. Então a LDO e o PPA, eles vão até esse nível aqui, ok? Pode ser visto lá no anexo 3 do PPA ou no anexo 6 da LDO, para quem quiser consultar. E na lei orçamentária, que a gente vai mandar, né, aqui para a Câmara, lá no finalzinho de setembro, né, e que vai valer para o ano que vem, né, a gente coloca a classificação econômica, onde eu vou dizer que, né, a classificação dessa despesa, se é uma despesa corrente ou de capital, se é um investimento, né, se é obra, se é serviço, a fonte de recurso, da onde que vem o recurso que vai custear essa despesa, né? Ele vem, nesse caso, do Tesouro, né, mas poderia ser do governo federal, do governo estadual, poderia ser um empréstimo, né? Então, tudo isso tem que estar classificado no orçamento, tá bom? Essa informação não aparece na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias e nem no PPA, só na lei orçamentária. Aqui o exemplo dessa despesa de custeio, né, de alimentação escolar. Então, a gente tem a classificação de despesa corrente, né, outras despesas correntes, né, material de consumo, ou poderia ser serviços, né, e é um recurso federal. O governo federal repassa recurso para o município, né, ajudar aí a custear a merenda escolar. Então, isso tem que estar mostrado aqui, né, na classificação da lei orçamentária, tá bom? Então, essa é a diferença da classificação entre PPA, LDO e lei orçamentária.
E na LDO e no PPA, a gente também trabalha com metas, né? Então, no caso de construção de unidades do esporte, eu tenho que colocar, né, quantas unidades eu vou construir, né? Eu estou prevendo, né, nesse caso aqui, né, aqui é um exemplo de 2014, então 2 unidades de esporte para construir em 2014, nenhuma em 2015, nem em 16 e 17, tá? Eu tenho que dizer quantas unidades eu vou construir. Se o meu indicador aqui for unidades construídas. Poderia ser, no caso de escolas, poderia ser vagas na escola, ou se fosse um programa social, poderia ser famílias atendidas, esse tipo de coisa, tá? Caso aqui de um exemplo de alimentação escolar, né, então, assim, ó, alunos atendidos. A previsão é atender 100% dos alunos, né, em todos os anos até o final do PPA. Depois, isso aqui serve para quê? Serve para a gente prestar conta para o tribunal, né, e para a sociedade também. Mas o tribunal vai questionar a gente depois se a gente cumpriu ou não essas metas. Então, a cada ano, né, a gente tem que fazer um relatório, encaminhar para o Tribunal de Contas, comparando aquilo que estava na LDO previsto com aquilo que foi feito. Tá? E aí o tribunal pode questionar, né, várias coisas. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar essas metas aqui para não, né, colocar alguma inverdade, algum exagerar aí nas previsões, tá? Porque isso depois vai ser cobrado da gente. Isso aqui também pode ser encontrado no anexo 3 do PPA ou no anexo 6 da LDO. Tá? Todas as ações que estão lá têm que ter, né, metas, unidades de medida para todos os anos, tá bom? Agora vamos falar, né? Eu dei essa explicação mais aí teórica sobre o PPA, LDO e LOA. Agora vamos ver como é que ficou a LDO 2015. No caso aqui as receitas primeiro, né? A LDO, gente, a previsão, né, para o ano que vem ficou em 746.350.000, uma queda de 1,3% em relação ao orçamento desse ano. Por quê? Vocês estão prevendo, né, uma queda do orçamento para o ano que vem? Não é isso. É que o orçamento, a receita, né, ela é composta por vários grupos de receita. E o grupo receita de capital, que é esse aqui de baixo, né, que é onde eu tenho convênios, né, com o governo federal, estadual, empréstimos, né, a minha previsão é de queda, por enquanto, né? Eu tinha muita coisa prevista para 2014 e para o ano que vem eu já não tenho tantos convênios assim. Não tenho tantas operações de crédito assim. Tá? Por exemplo, Ponte Estaiada, que é um empréstimo, né? Ele entrou bastante o ano passado, está entrando bastante esse ano, mas o ano que vem não tem mais nada. Então ele sai do orçamento. Então por isso que cai o valor da receita de capital, um dos motivos, né? E aí cai o valor total aqui. Mas, na verdade, quando a gente pega, né, os grupos onde estão os impostos e transferências, como o ICMS, o FPM, PVA, né, ou a Receita Tributária, né, IPTU, ISS, a gente está prevendo um aumento. Então, nesse grupo de transferências correntes, que é o vermelho aqui, né, a gente está prevendo um crescimento aí de menos de 10%, né, 8,6%. Nesse grupo está o FPM, o ICMS, o IPVA, né, Fundeb, o SUS, ok? E na receita tributária, a gente está prevendo um crescimento de 8,5%, e é onde está o IPTU, o ISS, TBI, Imposto de Renda, tá bom? Vocês podem ver que é uma previsão conservadora, né? Que não é uma previsão exagerada, né? Que está sendo jogado um valor aí apenas para caber todas as despesas da prefeitura. Não, uma previsão, né, pé no chão, como a gente sempre faz. Tá? Levando em conta a inflação que a gente tem no país hoje, né? Até que eu estou sendo um pouquinho mais otimista aqui, prevendo 5,5%, né? A gente está com uma inflação de 6,15%, né? Fechou aí nos 12 meses. Né, em torno de 6,15%, acho que já agora, fechando os últimos meses, acho que deu até um pouquinho mais. E o crescimento da economia no passado, 2,5%. Né? Então, também não dá para fazer uma previsão maior do que essa.
né? Eu não posso colocar aqui que minha receita vai crescer, receita de transferências ou de tributária vai crescer 15%, 20%, porque, né, a inflação e a economia não estão, né, principalmente o crescimento da economia não está daquele jeito, né, que a gente gostaria. Bom? Então, pegando o grupo de receita, né, LDO 2015, né, 746 milhões, a maior parte é de transferências correntes, que são essas transferências que vêm, né, de impostos, né, e transferências do governo federal e estadual, tá? FPM, ICMS, PVA, Fundeb, SUS, tá bom? Que é a maior parte, né? Até porque o ICMS, que é a maior receita que a gente recebe, está aqui, tá? E depois a gente tem aí a receita tributária com 19%. A nossa receita tributária é alta porque a gente recebe bastante de ISS, né? Por conta principalmente da IBM, né? Então, assim, de 80% a 90% do ISS que a gente recebe, que está em torno aí de 110 milhões por aí, isso, né, de 80% a 90% vem da IBM, tá? A parcela que a gente recebe de IPTU aqui dentro não é tão alta, tá? Está em torno de 23, 24 milhões aí previsto para o ano que vem, né? Para vocês terem uma ideia, esse valor equivale ao valor que a gente gasta com a limpeza urbana no município, né? Então, assim, mal o IPTU cobre aquilo que você gasta de limpeza dentro do município. A gente tem depois aí o Instituto de Previdência, né, que faz parte do orçamento aqui, mas tem um valor que é do Instituto de Previdência somente, a prefeitura não pode mexer naquilo, né? A gente tem outras receitas correntes também, que onde, principalmente a dívida ativa, né, a gente recebe, é classificado aqui em outras receitas. A receita de capital, para o ano que vem, ela está em 67 milhões, né? Ela tá bem baixa, né? Esse ano era o dobro disso, tá? Tá a previsão para o ano que vem apenas, por enquanto, de 67 milhões. Pode ser, e provavelmente vai acontecer isso, que lá na LOA, quando a gente, né, elaborar a LOA lá no mês de agosto, setembro, toda essa previsão de receita aqui mude, tá? Por quê? Porque essa previsão aqui foi feita com base no que, né, a gente tinha feito lá no PPA, né? A gente optou por não alterar essa previsão lá no começo do ano, quando a gente fez a LDO, porque ainda estava no começo do ano, a gente só tinha 3 meses de arrecadação desse ano, né? Para fazer uma nova projeção para 2014, para 2015, então a gente achou melhor não alterar, porque não tinha muito o que alterar mesmo, né? A gente achou melhor esperar chegar na LOA em agosto, porque daí eu tenho 8 meses já de arrecadação desse ano, e aí eu tenho como fazer uma previsão, né, muito mais apurada, tanto para 2014 quanto para 2015, tá bom? Então, provavelmente, esses valores de receita vão ser alterados lá na LOA, tá? Eu espero que para mais, mas pode acontecer de ser para menos também, tá? Dependendo do que acontecer esse ano aí com a nossa arrecadação, aquilo que vai acontecer na economia, as previsões que a gente leva em conta, pode ser que diminua o valor também. E se diminuir o valor da receita, aí eu tenho que diminuir o valor da despesa também, né? Então, por isso que eu espero que não aconteça. Sabe que é complicado você cortar as coisas dentro do orçamento. Esse quadro é para mostrar, né, que apesar do valor ser alto, né, 746 milhões, quando você vai descontando recursos vinculados, né, ou de outros órgãos, sobra bem menos, né? Então, a prefeitura, se você contar o orçamento só da prefeitura, quer dizer, tirando a parte da Câmara e do Instituto de Previdência, a prefeitura fica com 630 milhões, tá? 84%. Se você tira aquela receita de capital, que é totalmente carimbada para determinadas obras no município, né? Não posso gastar aquilo com folha de pagamento, com custeio. Se eu tiro aquilo lá, né, eu tenho 563 milhões, né? Cai para 75%. E quando eu tiro aqueles recursos carimbados, né, tipo do SUS, que só posso gastar na saúde, do Fundeb, que só pode gastar na educação,
né, da assistência social, que é só da Secretaria de Inclusão, né, transferências lá do governo federal, sobra só 429 milhões, quase, um pouquinho mais da metade desse valor aqui. Tá bom? Que é o Tesouro, né, que seria o recurso livre, de livre movimentação. Só que a gente tem que lembrar também que a gente, né, isso aqui não é livre, porque ele já está todo comprometido com folha de pagamento, pagamento de dívida, custeio. Então, sobra muito pouco para investimento. Tá? Aí, vamos ver as despesas. Né? Então, essa foi a parte da receita. Vamos torcer para que lá na LOA, com uma perspectiva melhor para a economia, para o ano que vem, a gente consiga fazer uma previsão um pouquinho melhor aí. Tá? Na receita, para a gente não ter que reduzir esse valor. Então aqui, ó, LDO 746 milhões, né? Está dividido 85% para a prefeitura, né? 630, o Instituto com 91 milhões, né? E a Câmara com 24 milhões e 200. O Instituto ele tem esse valor alto aqui porque dinheiro das aposentadorias, dinheiro do rendimento, né? Eles têm aplicações financeiras lá, né? Então eles têm essa previsão de ter dos rendimentos que não são poucos, né? Porque tem, né, um montante muito grande aplicado, né? Então aqui basicamente a maior parte desses 91 milhões aqui do Instituto de Previdência é de rendimento das aplicações financeiras lá para pagar as aposentadorias no futuro, tá? E claro que aqui dentro também tem o recurso que é descontado dos servidores e a contribuição patronal. E aqui, por categoria econômica, né, para a gente ter uma noção da prefeitura, né, apenas a prefeitura, 630 milhões, a gente tem, né, a maior parte do gasto aqui com despesas correntes, 258 milhões, tem o pessoal em cargos com 254, né? Dívida pública, precatórios, PASEP, quase 35 milhões, né? Investimentos, 78 milhões e reserva de contingência, 4 milhões e meio, tá? Então, vocês podem ver, né, a dívida pública aí, ó, quase 35 milhões de dívida pública, precatórios e PASEP, de recurso do Tesouro. Né? Então, não é pouco também, apesar de não ser um valor muito alto comparado com o valor do orçamento, mas, né, o que a gente poderia fazer, né, com esses 35 milhões? Muita coisa, né? Mas a gente tem dívidas aí para pagar, dívidas que não são nem desse governo, coisa lá de trás, né, precatórios, e a gente não pode deixar de pagar. Tá? Despesa de pessoal e despesa corrente, se vocês olharem os outros orçamentos, sempre ficaram em torno dessa faixa mesmo, tá? De 40%, 41%. O investimento está um pouquinho menor do que nos outros anos, justamente porque caiu bastante a nossa previsão de receita de capital, tá? Mas ainda assim, se a gente conseguir executar 12% de investimento no ano, é um número assim muito bom, que quase nenhuma cidade no Brasil consegue ter um número desse, tá? Despesa por secretaria, né? Não vou ficar passando uma por uma aqui, né? Depois isso aqui vai ficar disponível, mas é só para vocês terem uma ideia, que a educação e a saúde praticamente respondem por, né, mais da metade aí do orçamento, né? 30% mais 27%, né? Então, saúde e educação pegam mais da metade. E olha as outras secretarias como que ficam divididas aqui, né? Obras tem um valor alto porque boa parte daquela receita de capital está na Secretaria de Obras, né? Então tem bastante investimento previsto lá dentro. Serviços urbanos é alto porque a limpeza urbana está aqui dentro, né? E é um valor alto. Né? Finanças é um valor alto porque a dívida pública está dentro aqui, dívida pública, precatórios. Não é que a Secretaria de Finanças gasta muito tanto assim, né? Não, aqui a maior parte, aqui 90% é dívida, né? Tá? Daí a gente tem a administração, que, né, tem muitos contratos aqui dentro da prefeitura toda. Você tem a segurança, que é um valor alto, né? A folha de pagamento lá é alta.
a inclusão, né, que tem bastante convênios também, né, e assim vai, tá bom? Mas existe esse quadro interessante para mostrar, assim, né, a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de aumentar o orçamento de algumas secretarias, né, porque outras aí, grandes, né, como a educação e a saúde, pegam a maior parte dos recursos. Para eu aumentar alguma dessas aqui de baixo, eu tenho que tirar de alguma dessas aqui, não tem como. Só que é muito difícil de você tirar alguma coisa dessas secretarias, porque tem muito recurso carimbado, né? O custeio, por exemplo, na saúde é muito alto, né? Então, assim, é bem complicado na hora de montar o orçamento. Aqui, a aplicação no ensino, né? Muita gente não sabe, desconhece, esquece que você tem que aplicar, tem um mínimo obrigatório para você aplicar, tanto na saúde quanto na educação. É até interessante falar disso aqui, porque com essa história de Copa do Mundo aqui no Brasil, né, que muita gente falou, né, mas tiraram o dinheiro da educação, tiraram o dinheiro da saúde para fazer os estádios e tudo mais. É mentira, né, porque o dinheiro da saúde e da educação, ele é constitucionalmente, ele está, né, definido para essas áreas, nesse percentual mínimo aqui. E tem recursos de convênios que eu não posso nem pensar em gastar em outra coisa, como o SUS, merenda, tá? Então, assim, eu não posso tirar aquilo lá para fazer uma obra de infraestrutura, né? Eu não posso gastar menos do que está determinado na Constituição, né, dos impostos e transferências. Isso vale tanto para os municípios quanto para os estados, né? O governo federal nessa área, né, ele cuida mais, por exemplo, da educação, ele cuida mais da parte né, do ensino superior e técnico, né? Fundamental, médio, básico, é tudo município e estado, né? Então, tá aqui, ó. A prefeitura tem que aplicar no mínimo 25% desses impostos e transferências, que dão aqui um valor de 495, quase 500 milhões, ela tem que aplicar no mínimo 25% no ensino. Isso sem contar o Fundeb, isso aqui é tesouro só, né? Eu não estou nem falando do Fundeb, porque esse é 100% no ensino, né? Dinheiro que vem do governo federal para merenda é 100% para a educação, né? Mesma coisa o SUS lá para a saúde. Isso aqui fala, né, a gente está falando de recurso do tesouro. Então, 25% no ensino ficou a LDO e na saúde, 30%. O mínimo obrigatório, que está na Constituição, é 15% para os municípios. Para os estados, é 12%. A Hortolândia está aplicando 30%. Né? Por isso, a gente vê assim, a dificuldade de você colocar, né, investimentos em outras áreas, de aumentar o custeio em outras áreas. Principalmente porque a saúde, como se investiu muito na saúde aqui nos últimos anos, né, ampliou muito a rede, né, unidades de saúde, UPAs, isso daí demanda pessoal, né, materiais, medicamentos, exames, né? Então o custeio vai aumentando muito. Depois é difícil até de reduzir isso. Tá? Então, a gente já está com 30%. Aí sobrou 45% desse total aqui para dividir em mais 15, 16 secretarias. Né? Obra, segurança, meio ambiente, governo, finanças. Né? Então, sobra pouco para dividir para muita gente. Tá? Mas é bom que fique claro assim, que existe um mínimo obrigatório para a gente aplicar na educação e na saúde. Isso vale para todos os municípios. Se todos cumprem, aí eu já não sei, né? Eu sei que tem estados que não cumprem, porque nos estados é 12%. Tem vários estados que não conseguiram cumprir isso assim, nos últimos anos. Nem 12%, para nós é 15%. E a gente aplica 30%. Né? Então tem que ver realmente aí, dividir um pouco essa responsabilidade, né? De quem cuida do quê, qual a responsabilidade de cada, né, ente federativo, né? Não é tudo só responsabilidade do governo federal ou do municipal, né? Às vezes os estados ficam meio que, né,
A culpa ou é do prefeito ou é do presidente. O governador sempre fica meio, né, fora do... E vendo aqui, gente, projeção de despesas do PPA, né, o que o PPA mostra? Esse quadro é um pouco preocupante, mas ele mostra a realidade. Ele mostra que a nossa despesa de pessoal em cargos vai continuar subindo, porque eu estou levando em conta que nós vamos ter reajustes aí, dos salários para os próximos anos, reposição salarial, contratações. Então, meu gasto com folha continua crescendo. Minhas despesas correntes também crescem um pouco menos, mas continuam crescendo também. E a dívida também, esse verdinho aqui, nosso gasto com pagamento de dívida também vem crescendo, pouquinho, mas vem. Agora, meu investimento, ele tá caindo. Tá caindo bastante. Claro que uma parte aqui é por conta da receita de capital, Na hora de elaborar o orçamento mesmo, que vai valer, pode ser que esse montante aqui cresça, depende da receita de capital também. Mas o montante que está sobrando, de recurso próprio do Tesouro para investimento, no PPA ele está caindo. No PPA ele está caindo. Por quê? Justamente porque a folha e a despesa corrente de custeio aqui está aumentando muito. E aí você corta no investimento. Você não tem outro jeito, você diminui no investimento. Claro que isso aqui é só previsão, mas serve de alerta. E na hora da gente montar o orçamento é que a gente vai ver realmente como que vai ficar, nos próximos orçamentos. Depende muito de como vai se comportar a receita nos próximos anos. Se tiver um crescimento bom da receita nos próximos anos, a tendência é a gente melhorar o nosso nível de investimento. Agora, se a receita não crescer tanto assim, com certeza você vai ter que reduzir os investimentos para atender o custeio, que esse daí você não tem muita margem para cortar. Para vocês terem uma ideia das despesas correntes, só a despesa corrente, tirando o gasto de pessoal, isso aqui é em relação ao orçamento da prefeitura sem a receita de capital. Então, só de despesa de manutenção da unidade de todas as secretarias, 105 milhões, quase 19% desse orçamento. Limpeza pública, máquinas e infraestrutura lá na Secretaria de Serviços Urbanos, 32 milhões. De merenda, alimentação escolar, quase 20 milhões. Ações de assistência social, 12 milhões e 700. Apoio ao servidor, que é cesta básica, vale transporte, plano de saúde, quase 10 milhões. Exames, quase 8 milhões na rede de saúde. Transporte interno, que é a alocação de veículos, todos os veículos, da segurança, da saúde, administrativo, quase 8 milhões também. Energia, 7.600. Bolsa creche da educação, 6.300. Trânsito, 6.300, gerenciamento de trânsito, que é onde a gente tem o contrato do radar, O pessoal acha que o radar dá lucro, Não dá lucro nenhum. A gente gasta mais para ter o radar do que a gente arrecada com multa no município. Porque o custo dessa estrutura de radar aqui, em qualquer cidade, é muito alto. Câmeras, não é só o radar, você gasta com a Prodesp do Estado, que vai processar essas multas, você gasta com correio, Então, assim, esse negócio, pelo menos aqui em Hortolândia não tem essa história de indústria de multas, Porque não dá lucro nenhum, na verdade dá prejuízo. Locação de imóveis, a gente tem um gasto aí alto, Tem 5 milhões também, ações culturais e esportivas, medicamentos, combustíveis, capacitação. Tudo isso aqui é custeio. E aí pega aí uma grande parte do orçamento que vocês viram lá nos outros quadros. Tá bom? E os principais investimentos, para o ano que vem, a gente tem a previsão, mercado municipal, R$1 milhão, recurso próprio, mas não tem ainda nenhum recurso externo previsto,
tá? Não tem nenhum convênio previsto com o governo federal, estadual. Isso aqui é algo que estava no plano de governo, né? Que pode ser que seja realizado ou pode ser que não seja realizado em 2015. Então, vamos ver, na hora de elaborar o orçamento do ano que vem, né, a LOA, se a gente consegue manter esse recurso aqui. Né? Porque, dependendo do caso, ele pode ser remanejado para outras coisas que já estão em andamento, né? E daí vai ficar um pouco mais para frente. Na educação, tem várias coisas aí. Construção de quadras, né, da MF Primavera, do Novo Ângulo e continuidade de obras, né, de 2014. Tá? Um total aí de 3 milhões de recurso próprio e 15 milhões de recurso externo. Tá? Depois, na cultura, eu tenho que equipar o Teatro Municipal, que está construindo, né, que deve terminar a construção esse ano. Então, a gente deixou 1,2 milhão para equipamentos do teatro. Tá? No meio ambiente, eu tenho várias ações lá no meio ambiente, né, que eu tenho um recurso, né, de recuperação ambiental, os pontos de entrega voluntária, sistema de processamento da reciclagem, né, com recurso próprio, recurso externo, e educação ambiental também, recurso próprio, recurso externo. 1 milhão de recurso próprio no total. Na habitação, eu tenho 1 milhão para regularização de áreas, recurso próprio e recurso externo. E, né, recursos aí para os projetos técnicos sociais, né, do Jardim Minda, Novo Ângulo, Nova Europa, né, e produção de infraestrutura habitacional, 1,5 milhão, recurso próprio, e 3.650.000 de recurso externo. Na saúde, né, a gente tem aí a continuidade de obras aí da UPA do Remanso, com quase 2 milhões, né? Recurso externo, 425 mil. Reforma de UTI, 300 mil. Tem recurso para equipamentos, tanto do governo estadual e federal, né? Recurso próprio e recurso externo. E centro de especialidade de reabilitação, tem uma previsão de recurso externo que a gente não conseguiu ainda viabilizar recurso próprio. Só tem a previsão do recurso externo. A contrapartida nós não conseguimos colocar ainda no orçamento. Não teve jeito. Para vocês verem, sim, que a gente prefere, às vezes, né, deixa sem o recurso, do que inventar, né, inventar uma receita a mais, né? Vou colocar mais um pouquinho, que eu vou receber mais 3 milhões de ICMS, só para caber esse negócio aqui. A gente não faz isso. Tá? E na Secretaria de Obras, né, parte de infraestrutura urbana, né, a gente tem o Protransporte, que é um empréstimo para várias obras de infraestrutura e mobilidade urbana aí no município. 32 milhões, né, é uma operação de crédito, e tem 1,6 milhão de contrapartida. Aí tem áreas de lazer, tem um pouquinho, né, recurso externo também. Parque Linear, né, tanto do lote 2 quanto do Santa Clara, a gente tem a continuidade das obras aí para o ano que vem, tem um valor lá para isso. Pontes não tem muita coisa por enquanto. Pavimentação e drenagem também não tem muita coisa de recurso próprio, só recurso externo. Recuperação de vias, ampliação e reforma da iluminação, né, que é o recurso da CIP, que a gente tem que usar na iluminação pública. Contribuição de iluminação pública, né? Depois a gente tem o subsídio ao transporte público, né? Olha aqui, esse aqui é um exemplo, ó, é um custeio que foi criado, né, novo, né, que foi aí pensado na época da campanha, e a gente montou o PPA, montou o orçamento de 2014, já tem um valor lá no orçamento de 2014, e ele continua para os próximos anos, né? Então, é uma despesa, uma ação nova que foi colocada nesse PPA e continua na LDO. É um custeio que vai continuar aí por muitos e muitos anos no orçamento da prefeitura. 3.600.000. E o sistema de monitoramento de segurança também. Uma coisa nova que foi feita, né? Mas que tem um custo aí para os próximos anos também. 1,1 milhão. E tem uma previsão também de recurso externo. Tá? Eu acho que é isso, gente. Aqui é só, não sei se alguém tem alguma pergunta, né?
Eu só queria mostrar aqui para vocês, essa aqui é a equipe, né? O orçamento, né? A LDO, o PPA, a LOA, não sou eu sozinho, né? Que elaboro, tem uma equipe toda por trás disso, né? Eu sou apenas, né, uma pessoa que acaba coordenando e fazendo uma parte do trabalho, né? Então a gente destaca aqui o Estevo, que é o nosso secretário, né? Eu sou o Cristiano, temos a Aline, que trabalha com a gente lá no planejamento orçamentário, né? A Iracilda, que é a nega, né? Que também trabalha com a gente, né? Tem nos ajudado bastante. Tem o Vladir e a Vilma lá da contabilidade, né? Que estão anos e anos aí na prefeitura, são responsáveis por, né, boa parte aí do que foi conseguido aí nos últimos anos, né, que ajudam aí a controlar esse orçamento, que não é fácil. E o Gil, né, que é o nosso contador também. E toda a comissão de orçamento da prefeitura, né, todas as secretarias, né, participam da elaboração da LDO, do PPA e da LOA, né, inclusive o pessoal do Instituto de Previdência e da Câmara também. Tá? Então, só para mostrar para todos que assim, o orçamento não é um produto de uma pessoa só, de uma cabeça só. Envolve todo o governo, né, todas as secretarias. Tá bom? Então é isso, gente. Se ninguém tiver alguma pergunta, eu passo a palavra aqui para a vereadora. Obrigado, gente. Obrigada, Cristiano. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma ideia, sugestão para acrescentar. Eu quero agradecer a presença do vereador Edivaldo e o vereador Gervásio, que esteve aqui com a gente, mas já foi. Agradecer a presença de todos e declaro encerrado a audiência pública. Deus nos abençoe a todos.